para juntos podermos louvar e glorificar o nome de Deus. Amém? Amém. Essa semana é uma semana muito especial para nós que fazemos a Igreja Batista Bíblica. Umas semanas onde teremos para agradecer ao Senhor por mais um ano de existência da Igreja de Deus aqui em Esperança. E desde já convido a todos ficarem de pé para louvarmos ao Senhor o hino 192 do cantor cristão, que também está nesse folheto aqui. E os amados receberem. Hino 192, só por Jesus. Amém? Amém. Louvamos. Cada família, cada pessoa. Deus nos abençoe com toda a sua vivência, porque tu és o Deus onisciente, tu sabes todas as coisas. Tu és o Deus que enviaste teu filho como prova do teu amor para nos resgatar da ira do inimigo. Graças te damos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso. Graças te damos, Senhor, por essa concretização dessa sequência do aniversário. Tu
Muito obrigado, Senhor, porque tudo está correndo devidamente em seus devidos lugares, com a ordem e decência, com a perfeição tua, Deus, com o brilho do Espírito Santo. Nos abençoe, nos fortalece, nos reveste com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Os amados podem sentar-se. Gostaria de dizer também que estou muito feliz com cada irmão que nos visita, a mãe de sua família, sua esposa, sua criança, Dona Loura, nossa vizinha, seja muito bem-vinda, Pedro, meu irmão João, tem mais irmão que não sei o nome, o pastor deve citar mais em breve. Muito feliz, graças a Deus, todos os anos que festejamos o aniversário da igreja, recebemos mais visitantes. Esse ano fizemos a festa na sexta, sábado e domingo, e graças a Deus foi motivo de muita alegria, porque mais e mais pessoas vieram para ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Então sejam todos muito bem-vindos. Agora eu gostaria que os amados abençoem as Bíblias em Romanos, capítulo 1, apenas o versículo 16. Para quem recebeu o folheto, também está aqui nesse folheto, aqui na primeira parte, logo em cima, Romanos, capítulo 1, apenas um versículo 16. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também o grego. Agora eu gostaria de convidar toda a igreja a ler junto comigo pausadamente em voz alta, juntos. Amém? Amém. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Amém. Amém. Amados irmãos, o homem, do mais simples ao mais importante, de alguma forma, ele vive em busca do poder. Muitas pessoas querem poder apenas dar uma vida digna à sua família. Outros pensam mais longe, comprar um carro novo, talvez uma grande mansão. Outros pensam em conquistar sonhos, conquistar impérios. Mas por maior que seja o homem, por maior que seja o poder que ele tem em suas mãos, nada é comparado ao poder de Deus. E o poder de Deus podemos observar em várias situações, de várias formas, em vários momentos. Nas Escrituras observamos Jesus Cristo multiplicando pães e peixes. Observamos Jesus Cristo curando enfermidades. Observamos Jesus Cristo ressuscitando mortos. Mas podemos observar que o poder de Deus, ele é de maior forma manifestado através do Evangelho. Quando Deus, ele usou o seu Filho, ele enviou Jesus Cristo para salvar o miserável pecador como eu e você. É dessa forma que Deus, ele expressa o seu poder de maneira maior. E infelizmente, amados irmãos, muitas pessoas têm tido vergonha desse Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Paulo não teve vergonha do Evangelho. O crente não pode ter vergonha do Evangelho. O Filho de Deus não pode ter vergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E é importante, amados irmãos, que cada um de nós possamos refletir nesse sentido. Amém? Amém. Agora, gostaria de convidar as crianças aqui para trazer um louvor para o que agora Jesus Cristo. As crianças estão convidadas. Eu estava dormindo um pouquinho. Ana Clara. Esté, vem mais, tá? E ela também. Pronto. Boa noite, nós iremos louvar o hino Grande Pai. Grande Pai.
pecados meus, Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou, desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus, Cristo carregou sobre a cruz. 2, 3. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Boa noite, irmãos. Eu sou Valdir, sou pequeno. Sou pequeno, mas entendi o que Jesus fez por mim. Seu sangue todo derramou, só porque me amou, e canto, sou feliz, pois Jesus me salvou, caminhando para o céu eu vou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amém. Deus abençoe as crianças, né, que elas continuem sempre dedicadas a louvar e glorificar o nome de Deus. Amém? Amém. Agora, gostaria também de convidar as irmãs aqui da Igreja da Esperança para fazer um louvor aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. As irmãs estão com a oportunidade.
Deus abençoe as irmãs, né, que elas continuem sempre dedicadas a louvar e glorificar o nome do Senhor, amém? Também dá boas-vindas ao nosso amigo Horacei, né, que está ali junto conosco, nossa irmã Lucinéia também, Deus abençoe nossa irmã, os demais irmãos. Não poderia também deixar a palavra de gratidão ao irmão Hélio, irmão Rodinei, que está sempre conosco aqui, nos ajudando, nos apoiando quando é necessário. Tenho certeza que se pudesse ele estaria bem mais presente, os amados irmãos de uma pessoa, também seriam todos muito bem-vindos. Agora eu gostaria de convidar o nosso irmão Zé Paulo para orar pelo pregador dessa noite, orar pelo pastor, para que ele venha trazer a mensagem de acordo com a palavra do Senhor. Agradecendo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. 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 As crianças estão convidadas para a escolinha, a professora hoje é Rafaela e Beatriz agora foi promovida, também está ali para dar um apoio. Amados irmãos, costumo dizer que o momento da palavra é o momento maior do nosso culto. Quando o pastor vem ao púlpito pregar a palavra de Deus assim como ela é, não é mais o homem que está falando, e sim Deus falando através daquele homem. Então que cada um possa inclinar seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, e que Deus possa abrir seus corações e sua mente para guardar a palavra de Deus, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Amém? Amém. O pastor está com a palavra e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Boa noite, queridos e amados irmãos, amigos, visitantes. É com grande alegria e com gratidão a Deus que damos continuidade às conferências de 8º aniversário da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista aqui na cidade de Esperança. Feliz em Paulo, esposa, Vando, esposa, demais. Dona Lourdes, que já convidei um monte de vezes, mas chegou o dia de vir. Vanessa, minha colega de trabalho do INSS, os demais irmãos. Ramon, que o senhor diz, Ramon é nosso, mas a esposa só vem assim, de ano em ano, só tem conferência. Vou fazer conferência todo domingo, né, Ramon? Pronto, tá bem, todo domingo com a gente. Irmã Leninha e irmã Nena, sejam todos bem-vindos. Só os eventos ocorrendo desde sexta com o pastor Miguel, ontem à noite com o pastor Anísio, hoje pela manhã com o irmão Hélio de Menezes. E eu não paro de agradecer a Deus pelos momentos de aprendizado, pelos momentos de comunhão e pela misericórdia de Deus para conosco. Porque o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, está sendo esquecido. E está se pregando um outro tipo de Evangelho. E nós, como a igreja que Cristo fundou, temos a obrigação de pregar o verdadeiro e único Evangelho. Mas tem outro? Tem, mas não é o verdadeiro. Nós temos que ter essa preocupação. E numa igreja que prega o verdadeiro Evangelho, nós estivemos passando de sexta para cá, se fôssemos instituições que faz relatório para outros órgãos, estaríamos aqui contabilizando um monte de pessoas, irmãos, visitantes. Mas isso não é nosso propósito. O propósito da Igreja de Cristo é pregar o verdadeiro Evangelho a toda criatura, judeu e grego, que seríamos todos nós. Que nós possamos, meus irmãos, primeiro começando por mim, a cada um dos irmãos, visitantes, que Deus possa, através do seu Santo Espírito, nos capacitar a entender a sua palavra. E o entender, muitos entendem, mas é também aplicar em nossas vidas a palavra de Deus. Amém? Irmão, nós já lemos o texto áureo das conferências, Romanos 1,16, as crianças já recitaram Romanos 1,16, mas vamos repeti-lo, porque não é de suma importância que temos em nossas mentes a palavra de Deus cauterizada, a palavra de Deus verdadeira. Então vamos ler Romanos 1,16.
Amém? Todos encontraram? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Irmãos, nós temos aqui duas palavras que devemos nos atentarmos a ela. Primeiro, não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. E eu costumo pregar e exortar os irmãos a se questionar. Ora, se a Bíblia está dizendo que eu não devo me envergonhar do Evangelho de Cristo, é porque deve ter outro Evangelho. Agora, o que é que o Evangelho de Cristo prega? Qual é a mensagem do Evangelho de Cristo? E qual é a mensagem que o Evangelho de Cristo não prega? Vamos hoje à noite, com a ação do Espírito Santo nos conduzindo, agindo em nós, entendermos qual é o Evangelho de Cristo que é pregado por Cristo e o Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. E aquele que o Espírito Santo capacitava a entender, aquele que o Espírito Santo não capacitar, eu não conseguirei fazer você entender. Porque toda honra, toda glória, todo poder pertence a Deus. Amém? Irmãos, vamos primeiro falar do Evangelho que o Evangelho de Cristo não prega. O primeiro Evangelho que não é pregado no Evangelho de Cristo é o Evangelho da prosperidade. Cristo nunca pregou prosperidade material aqui na terra. Pelo contrário, Ele manda você ajuntar tesouros nos céus. Temos aqui o irmão Zé Paulo, que eu sempre leio esse texto de Mateus e lembro dele. Diz: eu tenho um tesouro guardado nos céus. Nós temos o Evangelho você tem que ter o melhor da terra. O melhor da terra é Cristo, meus irmãos. Você tem que ser rico e próspero. O melhor da terra é Cristo. Você não pode ter dificuldade. O melhor da terra, repito, é Cristo. Por favor, Mateus capítulo 6. Versículo de 19 a 21. Amém? Não ajunteis tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai no imperativo tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, ali estará também onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Isso é prosperidade material? Cristo está mandando você ser rico e próspero? O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Os ladrões, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos. Irmãos, Marcos 8, por favor, 36 e 37. Estamos falando do Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não prega prosperidade. Marcos 8, 36, 37. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? Quanto tu tens para pagar por tua alma? Quanto vale a tua alma? Quanto tu pode pagar por tua alma? Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se não tiver Cristo, vai para o inferno. Se não tiver Cristo, pode ter toda a fortuna do mundo, vai para o inferno. Se tu não te juntar tesouros do céu, tu vai para o inferno. O inferno existe, é real. E Cristo veio com o seu Evangelho para nos salvar do inferno. Amém? Então, o primeiro dos evangelhos que não é pregado de Cristo é o Evangelho da prosperidade.
Cristo também não pregou o evangelho da autoestima. O eu. Pregou? E por que tem tanta gente indo atrás desse trio elétrico do sentimento? Eu tenho que me sentir bem. O culto foi tão bom, eu me senti tão bem no culto. Foi tão emocionante. Meu espírito se arrupiou todinho. Você já viu algum espírito se arrupiando? Você já viu espírito arrupiado? Gente, tem palavras na Bíblia que elas são tão claras como um cristal. Entendimento. Tenhamos entendimentos da coisa. Não há o evangelho. Cristo diz: aquele que quiser me seguir, negue-se. Negue a si mesmo. Ora, como é que eu posso dizer eu? Só tem um que pode dizer eu sou. Quem é? Deus. Eu não sou nada. Deus é tudo. Eu não posso pregar o evangelho do que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu posso fazer isso, eu boto minha mão e curo, eu oro e não sei quem, eu sou um ungido. Eu não sou. Eu sou um vaso de barro na mão do meu olheiro, amém? Eu sou um vaso de barro, que Ele me usa conforme a vontade perfeita dEle. Eu já conversei com uma pessoa que me dizia a seguinte frase: eu tenho tal talento, e Deus tem que usar o meu talento na obra dEle. Eu disse: meu irmão, eu não tenho talento nenhum, mas eu espero que Deus me use conforme Ele quiser para a obra dEle, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. As pessoas querem chegar numa igreja e serem honradas, a serem... tem umas igrejas que tem umas cadeiras aqui atrás que parece sala de rei. Tem isso na Bíblia? Tudo que vocês forem fazer em qualquer igreja, olhe na Bíblia se tem. Tem, irmão Hélio de Menezes? Tem lugar de honra para homem em igreja? A igreja é o local de glorificar e honrar somente a Deus. Agora, que existe o outro evangelho fazendo isso? Meus irmãos, está na Bíblia, é o evangelho anátema, maldito. E as pessoas estão indo atrás desse evangelho como verdadeiro. Mas o evangelho de Cristo não prega isso. Marcos 8,34 diz: chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A condição principal para seguir Cristo é negar a ti mesmo. Ora, se eu disser, meu querido irmão João, que eu amo muito, o senhor é um inútil, um extraviado, o meu irmão João vai ficar feliz. Mas nós somos inúteis e extraviados se não tivermos Deus conosco. Romanos 3, quem quiser ver depois em casa, a partir do 10, viu? Veja como são bonzinhos. Ele diz: não há um justo sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há o evangelho do erro na Bíblia. Não há o evangelho da prosperidade na Bíblia. Não há o evangelho dos dons extraordinários, cura milagrosantes e homens com poderes super poderosos. Não há esse poder na Bíblia. Houve um poder extraordinário com Cristo e com seus apóstolos. Se vocês quiserem interpretar a Bíblia literalmente, Cristo chama a si os seus 12 apóstolos e dá poderes a eles. Não chamou todos nós. A leitura de Marcos 16 é claríssimo, diz: seguindo com eles, não conosco. Marcos é um santo, um homem que escreveu a Bíblia. A Bíblia foi escrita por livros santos e Marcos não tinha esse poder, porque nós vamos ter. E outra, Cristo quando curava, Cristo nunca condicionou a cura à salvação, condicionou a fé. Por favor, Lucas capítulo 17. Versículos de 17 a 19. É uma passagem que todo mundo conhece. Amém? E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão
os 9. E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quantos foram limpos? Eram 10 leprosos. Quantos foram limpos? Os 10 foram limpos. Quantos foram salvos? Agora eu me pergunto, vocês sabem o que é um leproso, não sabem? Deve ser bom entrar no inferno sem lepra, né? Serviu de alguma coisa? A cura desses 9 serviu de alguma coisa? Não. Eles continuaram perdidos. E ele, Cristo, não disse: olha, levanta-te e vai, a tua fé te curou. Ele voltou para glorificar a Deus. E é o que nós somos. Nossa natureza é pecaminosa, é leprosa, é suja. E quando Deus nos resgata, nós temos sim que glorificar a Ele. Dá uma olhadinha. Essa passagem, a tua fé te salvou, repete-se várias vezes na Bíblia. Vamos vir a página no 18:42. Lucas 18:42. Está pertinho aí. A cura do cego lá em Jericó. Vamos ler o 41 para entender melhor. E dizendo: o que queres que te faças? Que te faça? Ele disse: Senhor, Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te fez ver. Não foi assim? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O Evangelho de Deus é poder de Deus para salvação. Gente, vamos deixar de seguir o outro Evangelho. Seguir o Evangelho de Cristo. Isso aqui é nosso exemplo. Quem é? Cristo. O que é que ele diz? Tua fé te salvou. Mas não, peraí. Eu tenho que fazer milhares de obras. Eu tenho que fazer isso. Tem? Não, tu tem que ter fé. Mas se fé sem obra é morta. É, concordo, plenamente. Mas morto, mas você é um salvo sem obras. Mas é um salvo. Gente, creiamos na obra de Cristo, não nas nossas obras. Amém? Vou falar só mais um evangelho que o evangelho de Cristo não prega. O evangelho da determinação e da proclamação, onde afirma que a palavra do homem tem poder. O que você disser vai acontecer. Se você disser proclamar coisas boas vão lhe acontecer. Se você proclamar coisas ruins vão lhe acontecer. Será que isso é verdade? Será que tu tem direito de proclamar alguma coisa a Deus? Será que você pode determinar alguma coisa a Deus? Eu determino, eu proclamo. Será que eu posso? Cristo, quando estavam conosco, já no seu final do seu ministério, pronto para ser crucificado, Cristo estava angustiado. Cristo estava com um cálice do peso do nosso pecado sobre ele. E ele orou a Deus da seguinte maneira: olha, Deus, eu estou determinando neste momento que nenhum mal me aconteça. Eu não quero que esse cálice chegue para mim. Esse cálice está repreendido. Não toque cálice, está repreendido. Foi assim que Cristo orou? Vamos olhar como Cristo orou? Quem é nosso exemplo, gente? Cristo. Por favor, Lucas 22. (42). Amém? E dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Gente, quem é Cristo? Cristo é Deus. Ele não poderia determinar. Ele não podia, quando determinou, acabou. Ele é Deus. Mas ele orou a Deus: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Nós temos na epístola de João, a 1 João, capítulo 5, versículo 14, que nós dizemos, vamos dar uma olhadinha, que tudo que pedimos a Deus, Ele nos ouve, segundo a sua
Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 5, Evangelho não. Epístola de João, capítulo 5, versículo 14. Amém? Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Agora eu pergunto, eu posso determinar alguma coisa a alguém, a Deus? Eu posso dizer, Deus, eu estou determinando agora que o Senhor me dê aquela bênção. Em primeiro lugar, se você for crente, verdadeiramente crente, você não vai pedir bênção a Deus. Por que não vai pedir bênção a Deus? Porque já recebeu todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Eu vou para a igreja buscar minhas bênçãos. Eu vou para a igreja glorificar o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou para a igreja buscar. Eu vou para a minha igreja me edificar para poder levar o ministério para as outras pessoas. Eu não vou para a igreja buscar bênção. Eu vou para agradecer e glorificar a Deus. Amém? Se vocês estão indo à igreja com outro intuito, não vão, viu? Não serve de nada. Nem está em verdade, nem está em espírito. Está só chovendo no molhado. Não vai resolver nada, pelo contrário, vai só encharcar a terra. Então, meus irmãos, nesta introdução nós mostramos a vocês o Evangelho, que o Evangelho de Cristo não prega. Cristo não pregou prosperidade. Cristo por 2 vezes multiplicou o pão, como disse o Edivaldo, e a multidão foi toda atrás dele. Foi o que ele disse: me buscai pela comida que perece, mas buscai a comida que dura para sempre, para a vida eterna. É o pão da vida, Cristo. Então, Cristo não pregou prosperidade. Cristo não pregou autoestima, onde você, como diz o irmão Hélio, o homem é o único animal no mundo que cresce com um tapinha nas costas. Chega e incha. Não pregou o evangelho do eu, não pregou que os dons e cura. Gente, sinais na Bíblia, todos eles foram para os infiéis. Cristo disse: bem-aventurados se creem sem ver. O que viu, está vendo? Eu creio sem ver, eu sou um bem-aventurado. Eu não preciso ver para crer. Não, mas tem que ter a prova. Eu estou chamando meu Deus de mentiroso. Os dons não são para os fiéis, são para os infiéis. Se quiser mais detalhes, estou à disposição para estudar 2 noites seguidas da Bíblia, mostrando a vocês todas as passagens de dons na Bíblia foram para os infiéis. Nunca foi para um fiel, porque o fiel crê como diz as Escrituras. Amém? Também Cristo não pregou o evangelho da determinação, proclamação ou o que quer que seja. Cristo pregou a humildade, a submissão. O irmão falou pela manhã do fariseu e do publicano que foram orar. Eu não sou igual a este, eu dizia até dos hortelãs. E o outro nem coragem tinha de olhar para Deus. Quem foi justificado para casa? O que se exaltou ou o que se humilhou? A Bíblia, isso aqui é o quê? Uma cortina, né? A Bíblia abre o pau. Quem foi num teatro entende o que eu estou dizendo. Tem a cortina, antes do espetáculo, abre-se as cortinas para vir o espetáculo. A Bíblia abre para a gente, nos mostra a realidade. Mas as pessoas preferem seguir conceitos e doutrinas de homens. O que é mais gostoso de se ouvir? O que é mais gostoso de se ouvir? O verdadeiro evangelho não é doce ao ouvir da gente. Quem é que vai se sentir bem sendo chamado de inútil e de extraviado? Quem é que vai se sentir bem? Mas é que nós somos. Nós temos um Espírito Santo que nos capacita e nos guia para sair dessa condição. Amém? Irmãos, falamos do evangelho que Cristo não prega. Vamos agora falar do verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus para salvação. Tem alguma passagem na Bíblia que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para dar boa vida ao pastor Walter? E ao irmão Edivaldo? Também não. Ele diz que Cristo morreu para que a gente não passasse aflições? Não. Cristo morreu para nos dar vida eterna. Amém? Por favor, irmãos, vamos agora para 1 Coríntios capítulo 15.
E vamos estudar apenas 4 versículos, de 1 a 4. Preste atenção, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também o grego. O Evangelho de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 4, amém? Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Amém? Irmãos, quem nos conhece já estudou esse texto aqui várias vezes. Vamos estudar outras várias vezes. Porque o nosso objetivo como igreja de Cristo é pregar o verdadeiro Evangelho. O nosso objetivo é notificar as pessoas. Tem o irmão Raul, que é oficial de justiça, sabe o que é notificar, irmão? É avisar as pessoas de alguma coisa que já está sendo feita. No caso que aqui já foi feita, já foi notificado. Paulo diz: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Há um outro Evangelho, há um outro Cristo. Há um outro Cristo? Será que tem outro Cristo? Será que existe outro Cristo? Não. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Está escrito desta maneira na palavra de Deus: porque se alguém vindo pregar-vos um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Há um outro Cristo. Há o Cristo da religião. Há um Cristo do sistema religioso falsificador da palavra de Deus, onde coloca a seguinte: Cristo morreu na cruz para te salvar. Agora você precisa de mais coisas para ser salvo. Só Cristo não basta. Cristo mais obras, Cristo mais dons, Cristo mais alguma coisa. Cristo é suficiente. Se tu não creres assim, tu vai ver que tu já estás crendo em vão. O outro Evangelho tira a honra e a glória de Cristo para colocar a honra e glória no homem, na igreja. Esta igreja que cá estamos hoje não pode salvar nenhum de vocês. Esta igreja que está cá hoje, que estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar ninguém, nem pode manter ninguém salvo, e nem adentra pessoas a membresia delas se não forem salvas. Quem morreu na cruz para te salvar foi Jesus Cristo. Quem morreu na cruz e te lavou com o sangue dele foi Jesus Cristo. Não foi nenhum de nós. Não foi a igreja. Então, se você, o Evangelho que devemos receber é o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para salvação. Mas os balcões comerciais, com palavras suaves e bonitas, colocam palavras. Não é bem assim. Você crê em Deus, mas para ser salvo tem que ser batizado, tem que fazer obras, tem que permanecer fazendo. Se fizer tal pecado, jamais vai ser para o céu. Se você pecar deste pecado, daquele pecadão, eu pergunto: onde é que tem pecado médio, pecado grande ou pecado pequeno na Bíblia? Se vocês encontrarem, me mostrem. Pecado é
pecado e quem nossa carne é inimizade contra Deus. Nossa natureza é pecaminosa. Então não há pecadinho, pecado médio, pecadão. Tudo é pecado. E nós estamos debaixo do pecado. Enquanto estiver nessa, como diria o pastor Antônio Almeida, nosso saudoso memória, um senhorzinho desse tamanho assim, tem 1,60 m, 70 m, irmão. Gordo que só, magrinho, com um fervor missionário, que poucos que eu conheci como ele, e ele dizia: quando tiver nesse pijama, meu filho, você vai pecar. E nós só somos salvos porque Cristo nos salvou. E se eu sou salvo e estou em qualquer canto e não esteja pregando isso, ou você é um salvo da obediência ou um rebelde. Um dos dois. Se um filho, como é que eu vou estar junto de um canto que está desonrando meu pai? Estão lá pregando que você tem que dar dinheiro, que você tem que fazer isso, que você tem que... Se você deixar a igreja, pronto, acabou. É perda de salvação na certa. Risca, Deus vai olhar, pronto, opa! Apaga o nome do livro da vida. Será que está isso na Bíblia? Nosso exemplo é a Bíblia. Amém, meus irmãos? Continuando em 1 Coríntios 15. Versículo 2. Pelo qual também sois salvos, pelo Evangelho notificado, que recebemos e nos mantemos dele. Se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Como é que eu vou crer em vão? Como é que eu creio em vão? Nós temos uma passagem quando os judeus estão trazendo a arca de volta, e a arca vem numa carroça e a carroça dá uma tombada. Foi um irmãozinho lá com toda a bondade do mundo. O que é que ele fez? Segurou a arca para a arca não cair. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Qual foi a maldade desse cidadão para merecer a morte? Qual foi a maldade dele? A desobediência, que só quem podia tocar na arca eram os levíticos. Então só quem pode nos salvar é Cristo, é o único fundamento, o único mediador, o único caminho. Se eu estiver colocando um fiozinho de cabelo para ajudar na salvação, eu estou crendo em vão. Se eu estou achando, eu vou para a igreja, porque se eu não for, eu vou perder salvação. Se eu estou, eu vou fazer boas obras. Eu não entendo, em primeiro lugar, até hoje, eu gostaria que alguém me entendesse, me explicasse o que é fazer obras. Eu me sentiria honradamente mais agradecido por o resto da vida. O que é que eu vou fazer obra? Alguém já viu? Eu sou agricultor e não sou mais, mas nasci no mato. Que minha brincadeira, Roberto, no sítio era fazer lamparina, eu estava aqui brincando, fazer a recha só quem é do sítio sabe disso, viu? Era brincadeira, aí o outro vinha lá mais tarde fazer. Eu não sabia fazer, porque eu sempre fui matuto, para me falar, um vinha engolir meu cavalo, pronto, morri. E no sítio a gente planta. E quando o feijão dá feijão, a gente glorifica o feijão. Mas feijão, gente, chama o vizinho, mais vizinho, meu pé de feijão deu feijão, foi uma coisa fantástica. Tem alguma coisa a se gloriar no que é natural? Não. Cristo nos salvou para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Então, o que seria uma boa obra? Fulano estava morrendo de fome, deu um prato de comer. Falaste de Deus para ele? Fulano, tem igreja que tem sopão, roupão, caldeirão, tem tudo, menos Cristo. Vamos fazer um sopão para a comunidade carente, para as pessoas encherem a barriga, ficar tudo cheio. Falaram de Cristo para ela. Se lembra dos leprosos? Eram 10. Só um foi salvo. E aí? Adianta tu ir para o inferno com a barriga cheia? E adianta ter um irmão que graças a Deus, ouviu o Evangelho e veio para a igreja, se firmou, é um irmão muito amado, e quando chegou aqui ele andava com um carro cheio de roupas. Já havia cheio o carro, já estava pronto para as obras. Ele disse: pastores, pois não, meu irmão, vamos reunir a comunidade para fazer um roupão. Eu disse: meu irmão, fala o seguinte,
meio de madrugada, num horário que ninguém esteja te vendo, e distribui esse negócio pessoal. Porque não é proibido o crente distribuir o que tem, se ele tem. Em primeiro lugar, melhor dar do que receber, porque se está dando é porque tu tens, sobrando, viu? Porque o ser humano é tão ruim que quando só tem o dele não dá não, viu? Ele não divide não. Está dando porque está sobrando, porque Deus já te deu em abundância, certo? Mas isso não é o papel da igreja. E primeiramente, a Bíblia também não manda o crente, você fala, vai lá, não, faça o bem a todos, primeiramente aos domésticos da fé. Tem a regra, gente, está na Bíblia. Agora se tu tens e pode, o que é um ser humano dar um prato de comida a outro? Qual é o grande mistério disso aí? Nenhum. É normal, natural, tu está dando porque tu tens, viu? Nunca esqueça disso. Quem está recebendo é quem não tem. Tu está dando porque Deus já te deu em dobro, que tem para você e para outra pessoa, amém? Então não tem uma obra. Você não pode ser salvo por Cristo e por obra. Por Cristo ou por qualquer outro. Você só salvo por Cristo, amém? Quando eu estou dizendo, eu estou crendo em vão. Crendo em vão. Por favor, 1 Coríntios capítulo 6. Primeiro não. 2 Coríntios capítulo 6. Versículo 1 e 2. Amém? E nós, cooperando também com Ele, com quem? Com Cristo, com Deus, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Salvação. E eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Gente, nós temos na Bíblia, as divisões da Bíblia, nós temos o Evangelho, nós temos o livro de Atos, que é um livro de transição, um livro histórico, nós temos as epístolas. O Evangelho é para todo mundo, é para o perdido. As epístolas é para os salvos. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. Não saiam daqui sem ter isso em mente de vocês, não. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. O crente é salvo, então agora o crente está livre de qualquer aflição, tribulação. Não. Cristo diz, no mundo passareis aflição. Interessante que as pessoas sabem os versículos de cor, tudinho, sabe bonito, mas não querem vivê-lo, né? As pessoas só querem, como diz irmão Edivaldo, Deus, só quer as bênçãos do Deus, mas não querem o Deus da bênção, né? Não, Deus, minha bênção. Eu, quando era guri, eu sempre falei muito, viu? Teve um aniversário meu, acho que foi de 8 anos, 7 anos, eu morava num sítio, fui para outro sítio. Para chegar no sítio, Mulungu, eu morava, Água Doce, que era da minha tia, eu ganhei umas 10 pintas de galinha. Eu chegava, estou completando hoje quero um presente. Posso escolher uma pinta? Ia lá pegar, estava no carro e ia embora. Porque pedia. Tá? Mas, gente, o que está se falando aqui é de algo que tu ganhaste gratuitamente. A graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ainda mais é as obras. A obra está dita no versículo 9, lá de Efésios 2. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então só Jesus Cristo salva. Amém? Voltando a 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 2 ainda. Ele nos diz: pelo qual também sois salvos, se o retiverdes qual como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Vamos por 3 para ver como foi que Paulo anunciou o Evangelho, viu? Como foi que Paulo anunciou o Evangelho? Primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Mas não está assim não. Porque Cristo morreu para nos dar boa vida, conforto, para Deus nos dar poder, para sermos poderosos e salvarmos e curarmos todas as pessoas. Deus, o Evangelho que eu estou entregando é o Evangelho onde você tem que ir para a igreja dar muito dinheiro para você ter as bênçãos. Está dito assim? O Evangelho é para você fazer campanha todo domingo, toda terça, toda quinta. Está assim?
Não, está dizendo que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Mas como seria morrer por nossos pecados? Qual pecado? Quer dizer que o crente não peca mais, então? Não. Cristo morreu para nos reconciliar com Deus de um pecado que nós temos por herança, lá de nosso querido Adão. Adão pecou e você recebeu uma herança que, se tu não se reconciliar com Deus, tu irás queimar no inferno. Bonzinho ou ruinzinho, viu? Até porque Cristo não morreu pelos justos, viu? Pelos pecadores. E como não há nenhum justo, foi por todos nós, amém? Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras. Quando João viu Cristo, foi que ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não foi o sofrimento do mundo, não. Não foi a falta de dinheiro do mundo, não. Que tira o pecado do mundo. Por favor, Colossenses capítulo 2. Versículo 13 e 14 apenas. Amém? Amém. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A cena é essa: Cristo naquela maldita cruz. Cruz não é sinônimo de bênção, é sinônimo de maldição. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E lá estava toda a nossa débito. Tem algum comerciante antigo aqui que teve uma bodega? Dona Caminha tem uma bodega, não é, Dona Caminha? Vendia fiado? Vendia não? Então, por isso que quebrou. Vender fiado? Tem que vender fiado, mulher. Antigamente, quando eu era guri, faz um bocado de tempo, minha mãe, essa jovem que está ali, linda, me entregava uma cadernetinha, e lá no, como era lá, lá em Canolu, Inaçuri, Chico André, tinha um bocado de prego para botar para poder comprar, né? Chegava lá em seu Chico André, finado Chico André, tinha uma cadernetinha lá, uma cadernetinha aqui, anota aí. Aí, o que comprava, anotava nas duas. Ah, irmão Raul teve uma dessa, uma fábrica dessa, não tem anotação. Não tem uma boa, rapaz, na mercearia. Aí, chegava lá, anotava aqui nós comprávamos assim, era um negócio bem higiênico, lá em Chico André. Tinha aqui o negócio de querosene e as bolachas bolacha canela de lado aqui. Cheio de querosene, bom, 1 quilo de bolacha canela a granel. Aí eu anotava aqui e anotava nada da minha mãe, certo? Quando nós íamos pagar, o que ele fazia? Riscava. Pergunta: essa dívida ia ser paga novamente? Não. Tinha sido riscada. Cristo riscou a cédula que era contra a gente nas suas ordenanças. Está lá. Todas as ordenanças de Cristo nós sabemos. Mas ele riscou, porque ele sabe que ele não iria cumprir. Primeiro, Deus é tão bom. As pessoas querem viver os mandamentos. São 613, se não falha a memória, viu? Na lei judaica. 613 ordenanças positivas. Mas querem viver só 10. Mas Cristo é tão bom que deixou só para 2, viu? Quais são os 2? Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Pergunta: qual de vocês faz isso? Qual de vocês ama o próximo como a você mesmo? E qual de vocês passam das 24 horas por dia, o tempo todo, amando ao Senhor teu Deus de todo o teu coração? Querem ser hipócritas? Diga: eu faço. Querem ser sinceros? Diga: rapaz, eu não faço não. Nós amamos. Quem estiver dizendo que eu estou errado pode me corrigir. Amamos primeiro a esposa, os filhos, a mãe, a família, os irmãos. Aí depois, vou ter que amar a Deus.
Quantas vezes você se preocupa com o amor, seu amor para com Deus por dia? Quantas vezes você para e diz, rapaz, Deus me ama tanto, eu nem ligo para Ele. E nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, amém? Então qualquer outro evangelho que não seja Cristo morreu na cruz para pagar, executar, aniquilar nossos pecados é anátema. É outro evangelho. Fuja, meus irmãos. Fuja do oba-oba, do grita-grita, a Bíblia diz, longe de ti toda gritaria e blasfêmia. Longe, faça tudo com decência e com ordem. Mas assim, as pessoas gostam daquela... Eu tenho que aprender a falar manso e suave, eu não sei. Eu sou colocado como um atalaia. Você sabe o que é um atalaia? É um vigilante. Quando o vigilante vê um perigo, aí ele vai... Digamos que o cara vai matar irmão Hélio ali. Senhor Hélio de Menezes, por favor, excelência, o senhor está correndo um risco de vida. Levante-se, fuja. Irmão Hélio, olha o perigo. Você está em perigo. Se você morrer sem Cristo, pode ser religioso, pode estar dentro da igreja, pode ter sido batizado. Se você morrer sem ter plena certeza de salvação, você vai para o inferno. Não há outro caminho. Só há um caminho, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Aí todo mundo, isso é lindo, isso me regozija o coração. Aí eu pergunto, você tem certeza de salvação? Tenho. Mas se você matar irmão Edivaldo, aí eu perdi. Eu tenho que pedir perdão de novo. Se não der tempo de os dois se mataram ao mesmo tempo, pá, pá, aqueles duelos de cowboy, né? Aí se virava e atirava, né? Podia morrer os dois ao mesmo tempo, né? E aí? Não, aí não vai dar isso. Então você não creu. Porque, gente, não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. O que Cristo fez, Ele já fez. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E de maneira nenhuma o lançarei fora. O que é de maneira nenhuma o lançarei fora? É jamais ser lançado fora. O Evangelho de Cristo, Ele morreu e ressuscitou. Eu já vi aí cada coisa, inclusive muitas igrejas se diz, igrejas de Deus, que dizem que comemoram o Natal, né? O nascimento de Cristo. Foi lá, está assim feito, Papai Noel, tudo bonitinho. O crente não deve comemorar o nascimento. O crente tem que comemorar a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não iríamos ressuscitar. Ah, mas, em primeiro lugar, não nasceu em dezembro, viu? Impossível, mas isso é outra história. Segundo lugar, não tem necessidade de comemorar o que ele nasceu. Comemoremos o que? A ressurreição. Porque Ele ressuscitou para nos levar para Ele. Ele foi nos preparar lugar. Para quê? Para depois voltar e nos buscar. Mas por que nos buscar? Para onde Ele estiver, estejamos nós também. Agora as pessoas dizem, eu creio em Deus. Mas poucas têm certeza absoluta de salvação. Poucas dizem, eu sou salvo unicamente pela obra de Cristo. Não, se eu não fizer assim, se eu não fizer desse jeito. Eu fui numa loja esses dias com minha esposa, eu não gosto de loja porque vai ter que gastar, né? Mas aí eu sentei lá, falei com a modelo para a mulher, quase que eu apanhava. O senhor quer dizer que uma vez salvo, para sempre salvo? Isso é loucura. Aí eu pergunto, o que seria a palavra eterna? Demoraria quanto tempo? Cristo diz, minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E Ele é tão bom que completa, porque meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém as arrebata da mão do meu Pai. O Evangelho de Cristo é esse, o poder de Deus para salvação. Não é o poder de Deus para qualquer outra coisa, é o poder de Deus para salvação. Por que para salvação? Porque nós estávamos antes de crermos perdidos. E precisávamos de quê? Sermos resgatados. E só o sangue de Cristo poderia nos resgatar. E Ele fez. Se alguém não crê desta forma, peça a Deus discernimento. Se crê desta forma e está em um local que prega o outro evangelho, fuja, que está em desobediência.
E quem quiser se aprofundar na doutrina de Cristo, tem igreja em esperança que fala de Cristo. Não fala de homens, que não glorifica homens, glorifica somente a Cristo. E estamos sempre à disposição para falarmos do amor de Deus aos pecadores. E que é o papel da igreja. Como leu o irmão Hilton pela manhã, sobre o testemunho de Cristo, que resume-se em 1 João capítulo 5, versículo 13. Para encerrarmos o culto. João 5,13, amém? Amém. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Gente, primeiro, credes, agora, presente, para que saibais que tendes, o quê? A vida eterna. E vida eterna não é temporária, meus irmãos. Ninguém está pregando o Evangelho Vinícius de Moraes, eterno enquanto dure. A nossa salvação, o Evangelho de Cristo, prega salvação eterna. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça. E aquele que não crê dessa forma, que peça a Deus que o Santo Espírito habite em você. Porque o Espírito Santo não desce e volta, vai e volta, ele habita no crente. E depois que ele habitou, você tornou-se filho de Deus e passa a ser guiado por ele. Então peça que ele te guie para colocar no caminho, seguindo os passos de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé essa